Cordiais saudações! Está na hora da sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. Ter uma alimentação saudável e equilibrada garante o bom funcionamento do nosso organismo. Dados revelados pela OMS em setembro deste ano indicam que um maior investimento nos serviços nutricionais poderiam salvar cerca de 3,7 milhões de vidas até o ano 2025. Uma vez que uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, ajuda a prevenir doenças cérebro e cardiovasculares. Por essa razão, vamos hoje no Saúde e Vida falar sobre os grupos alimentares e as suas funções no nosso organismo. Moçambique é um país de clima tropical com uma grande variedade de frutas, legumes e verduras durante todo o ano. As folhas de abóbora, mandioqueira, batata doce, cacana, couve, teque estão na lista das verduras mais consumidas pela população. As folhas verde escuro são boas fontes de fibra e ajudam a controlar a quantidade de açúcar no sangue, prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares. As frutas são consumidas de acordo com a época, mas a banana, a papaya, a laranja, tangerina, pera-abacate, manga são as sobremesas mais comuns no menu dos moçambicanos. Estes alimentos são ricos em vitaminas, nutriente indispensável no dia a dia. Na lista dos legumes não pode faltar a cebola, tempero mais popular do mundo e já era usado no período pré-histórico. O alho, a cenoura, o tomate, batata reno, ervilha, berinjela, pimento são alimentos sempre presentes na culinária moçambicana. Estão disponíveis durante todo o ano. São ricos em vitaminas, fósforo, cálcio e contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico. Uma dieta balanceada, com a inclusão de frutas, verduras e legumes, ajuda a manter e equilibrar a sua saúde em todas as fases da sua vida. Querido amigo telespectador, olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante e também interessante. Vamos falar sobre os grupos alimentares e as suas funções no nosso organismo. E para conversar conosco sobre este tema, recebemos hoje no Saúde e Vida a doutora Sofia Pedrosa, que é a nossa nutricionista, tem dado dicas e recomendações para que possamos cuidar ainda melhor da nossa saúde. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a falar sobre alimentação saudável, porque é um tema que interessa a toda a gente. Certo, sem exceção de idade, de sexo, a alimentação deve ser saudável e equilibrada para todos. Exatamente. Já agora, o que é uma alimentação equilibrada? Quando falamos de alimentação saudável, a que é que nos referimos exatamente? Exatamente, a alimentação equilibrada é uma alimentação que deve ser completa, ou seja, nós temos vários grupos de alimentos e devemos ingerir todos os grupos, portanto todos os grupos de alimentos devem fazer parte, então nesse caso diz-se completa. Equilibrada, estamos a falar de quantidade e qualidade também, portanto devemos comer a quantidade ideal para o nosso organismo, não a mais e não a menos, e variada, ou seja, dentro de cada grupo de alimentos nós variamos, temos várias opções e portanto tendo uma alimentação saudável pressupõe variarmos dentro de cada grupo de alimentos. Portanto, uma alimentação saudável é o que nos faz ter mais saúde, mais energia, vitalidade e o que nos previne de determinadas doenças. Interessante. E já agora, quais são os principais grupos alimentares e quais são as suas funções no nosso organismo? Porque nós sempre ouvimos falar que existem grupos de alimentos e não sabemos na essência sobre o que é que se trata. Exatamente. Tal como um carro precisa de combustível para andar, nós precisamos de nutrientes também para as nossas funções. Então, nós temos dois grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que nós precisamos
consumimos em maior quantidade. Portanto, precisamos de consumir a maior quantidade. Os micronutrientes, aqueles que precisamos em menos quantidade, mas todos eles são importantes. Então, dentro dos macronutrientes, nós temos os hidratos de carbono, que são os alimentos mais energéticos e que nos ajudam realmente a ter energia durante o dia, a termos as nossas funções, a termos energia para praticar exercício. O nosso cérebro precisa da energia destes hidratos de carbono também para funcionar no seu pleno, e temos como exemplo de hidratos de carbono o pão, o arroz, massa, batata doce, mandioca. Precisamos também das proteínas. O grupo das proteínas é muito importante, digamos, são os nossos alimentos, nutrientes, aliás, reconstrutores, que nos ajudam a reparar tecidos, que nos ajudam também na parte óssea. E exemplo de proteínas, de alimentos proteicos, são a carne, o peixe, ovos, os queijos, iogurtes e leite. Temos o grupo também das gorduras, que normalmente as pessoas tentam evitar, porque gordura não é bom, mas não é bem assim. Portanto, nós temos gorduras boas e gorduras más. As gorduras são muito importantes e temos que consumir alimentos com gordura, porque o nosso corpo é feito com gordura. As nossas células contêm gordura na sua composição. Então, exemplos de gorduras boas, saudáveis que devemos consumir é o azeite, o óleo de coco e tudo aquilo que possamos extrair um óleo como castanha, amendoim, nozes, amêndoas, portanto, são exemplos de gorduras saudáveis. E, portanto, estes 3 grandes grupos são os macronutrientes, são aqueles que nós temos que dar mais prioridade durante o dia e consumir várias vezes durante o dia. Os micronutrientes, que são portanto, as vitaminas, os minerais, que são portanto, nutrientes mais reguladores, e o caso da fibra e da água também, que ajudam a regular as nossas atividades corporais. Precisamos em menos quantidade, mas também precisam de estar incluídos ao longo do dia, que é o caso das frutas e dos vegetais e alimentos com maior teor de fibra. Certo. E como é que devemos distribuir o consumo destes alimentos ou dos grupos alimentares durante as nossas refeições diárias? Exatamente. Nós nutricionistas temos uma ferramenta que usamos muito, que é a roda dos alimentos. Sim. E na roda dos alimentos está perceptível, portanto, menciona as porções de cada grupo. Então, nós devemos distribuir, o grupo que nós precisamos em maior quantidade são os hidratos de carbono, porque são aqueles que nos dão mais energia durante o dia. Então, devemos distribuir em todas as refeições. Nós deveríamos fazer 5 refeições por dia, desde o pequeno almoço, os lanches intermédios, manhã e tarde, o almoço e o jantar. Então, em cada refeição, convém termos sempre um grupo destes alimentos, desde hidratos de carbono, proteína, gordura, vitaminas e minerais também. Portanto, nós devemos distribuir em todas as refeições. Portanto, as quantidades é que serão ajustadas mediante o sexo, idade, o tipo de atividade que pratica, se é uma pessoa ativa fisicamente ou é mais sedentária. Por exemplo, um atleta tem de consumir estes alimentos de forma diferente em relação a alguém que não faz exercícios físicos. Exatamente, um atleta de alta intensidade, portanto, tem necessidades superiores a uma pessoa que pratica exercício moderadamente ou que não pratica exercício. Portanto, tudo é ajustado mediante também a atividade diária da pessoa, a rotina, no fundo. Certo. E quais são as melhores substituições para alguém que descobriu que tem alergia, assim, que é a lactose? Exatamente. Então, se a pessoa realmente tem alergia, é alérgica, portanto, não pode de todo consumir lactose. E normalmente isso é detectado sempre numa fase mais precoce da vida. Agora, podemos também desenvolver intolerância à lactose, que é diferente da alergia. Portanto, podemos tolerar pequenas doses de lactose, não grandes doses, mas podemos tolerar. Normalmente as pessoas quem é intolerante tem sintomas como, por exemplo, distensão abdominal, alterações intestinais, desconforto, fadiga, dores de cabeça. Há vários sintomas físicos que dá para perceber que realmente poderá estar a desenvolver uma intolerância. Nesse caso, nós devemos retirar o alimento com mais teor de lactose, que é o leite, e podemos fazer substituições do leite por outro tipo de leites vegetais. Em vez de ser o leite de vaca animal, vamos substituir por leites vegetais, como o caso do leite de coco, leite de aveia, leite de arroz.
que nós já temos à disposição no mercado ou que podemos fazer também em casa, porque são preparações muito fáceis, basta ter a ajuda de uma liquidificadora, conseguimos fazer, é mais fácil, mais acessível em termos económicos. Agora, uma coisa não substitui a outra, portanto, a composição nutricional do leite de vaca é completamente diferente dos leites vegetais. Não substitui, só substitui em termos de ser similar, portanto, de ser uma bebida que possa ser similar, portanto, substituímos o copinho de leite por outro copo de leite, que é uma bebida vegetal. No entanto, nós podemos continuar a consumir derivados de leite, porque os derivados de leite contêm menos lactose, que é o caso do queijo, do iogurte, por exemplo. Então, normalmente uma pessoa que tem intolerância à lactose normalmente tolera outros derivados, não tolera o leite, mas tolera o queijo, o iogurte, portanto, em pequenas doses. Certo. Estamos no verão já, doutora, e o nosso país, o nosso Moçambique, é um país tropical. E durante esta época tem-se registrado temperaturas altas. Para além de hidratarmos o nosso corpo com água e outros alimentos, outros líquidos, que alimentos podem ajudar a fortalecer a nossa pele, a estarmos hidratados e sempre bem saudáveis? Exato. Então, os alimentos com mais teor de água na sua composição são as frutas e os legumes. Têm entre 90% a 100% de água. Portanto, são aqueles que devemos privilegiar se o objetivo é manter-nos hidratados e não só também, portanto, obtermos vitaminas e minerais que ajudam também na parte da hidratação, a retermos a água que precisamos nas nossas células. Devemos privilegiar o consumo de frutas e de vegetais. Bom, então você em casa já sabe, neste verão deve priorizar o consumo de frutas e vegetais, para além de beber muita água, pois devemos manter o nosso corpo sempre hidratado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações. Estamos de volta e agora vamos esclarecer alguns mitos e verdades que estão ligados à nossa alimentação. Hoje é muito que se fala, é muito que se pensa sobre a nossa alimentação e a nutrição em especial, que por vezes as ideias que nós temos não estão corretas e esta é a oportunidade para esclarecermos. Doutora Sofia, entre mitos e verdades sobre a nossa alimentação, disse que quando cozinhamos os alimentos perdem os seus nutrientes. Isto é um mito ou é uma verdade? Ora, é uma verdade porque quando nós cozinhamos estamos a alterar o alimento no seu estado natural, não é? Então o alimento é submetido a cortes, é submetido a altas temperaturas e isso faz com que se alterem as propriedades nutricionais do alimento. Não é verdade que se perdem totalmente os nutrientes, mas há uma alteração e possivelmente uma redução de determinadas vitaminas e minerais. Há vitaminas que nós chamamos vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que se dissolvem na água. Então, quando nós cozemos, por exemplo, alguns vegetais, essas vitaminas vão passar para a água da cozedura e, portanto, saem daquele alimento que nós vamos ingerir e vão passar para a água. Uma forma de reaproveitar, portanto, de não perder essas vitaminas e minerais que passam para a água, é aproveitarmos essa água da cozedura para outro cozinhado, como fazer um arroz, fazer uma sopa, por exemplo. Desta forma estamos a captar ou a tentar captar a maioria das vitaminas e minerais que se perdem na água. Interessante. Salada de frutas tem de ser consumida no mesmo dia para não perder os nutrientes. Isto é um mito ou é uma verdade? Ora, qualquer fruta cortada, quando é exposta à luz, nós percebemos visualmente que ela se altera, fica mais acastanhada, fica oxidada. Então, é verdade que vai alterar sim, portanto, os níveis de vitaminas e minerais. Quanto mais tempo passar, também a fruta mais se degrada. O ideal é consumirmos no próprio dia, imediatamente após confeccionarmos ou prepararmos. No entanto, se for conservada de uma forma, portanto, adequada,
por exemplo, colocarmos na geleira, tapada, para não receber muito oxigênio e não estar submetida a altas temperaturas, não é? Porque a temperatura exterior é sempre elevada, não é? E mediante os dias podemos atingir temperaturas ambientes de mais de 30 graus. Se ela for, portanto, conservada de forma adequada, podemos garantir que preservarmos a parte nutricional e podemos consumir no dia seguinte, sim. Muito bem. É verdade que laranja auxilia a digestão de uma refeição pesada, como por exemplo o feijão? Ora, há determinadas frutas que têm enzimas digestivas, ou seja, são enzimas, substâncias que ajudam na digestão. E é o caso da laranja. Portanto, seja depois de consumirmos feijão, uma carne, um peixe, portanto, qualquer alimento, as frutas têm esta capacidade, porque têm substâncias que ajudam na digestão. A laranja é uma delas, a papaya também, o ananás também. Muito interessante, até porque temos estas frutas, a laranja principalmente em abundância no nosso país, é fruta da época, podemos encontrar em qualquer lugar e assim estaremos a garantir a nossa saúde, o equilíbrio do nosso organismo. Disse que não é recomendável comer mariscos à noite, é mito ou é verdade? Ora, é mito, porque não há nada que comprove que dependendo da altura do dia o marisco pode fazer mal, não é? Portanto, quem tolera o marisco, não tem nenhuma alergia a marisco, alguma intolerância, pode consumir a qualquer altura, porque a digestão será a mesma. Claro que à noite nós devemos privilegiar sempre refeições mais leves, não tão pesadas, não é? Mas possivelmente nós digerimos mais rapidamente o marisco do que, por exemplo, carne de vaca. Portanto, pode ser até mais interessante consumir à noite em vez de carne de vaca. Mas é um mito porque a digestão dá-se da mesma forma independentemente da altura do dia. Muito bem. Alimentos integrais não engordam. Isto é um mito ou é uma verdade? É claramente um mito. Porque não engordam, certo? Sim. Podem engordar, ou seja, não é por ser integral ou por ser light, diet, sem açúcar, sem gordura, aqueles alimentos mais dietéticos e integrais que deixam de engordar. Porque sendo integral significa que ele tem mais fibra do que um alimento não integral. Então, se tem mais fibra, também é mais calórico, porque as fibras também têm calorias. Então, dependendo da composição do alimento em si, é que nós percebemos se é um alimento mais calórico ou não. Mas, de qualquer das formas, os alimentos integrais podem fazer com que se aumente mais o peso, dependendo das quantidades também, não é? Isso é outro aspecto que tem que se ter em conta, porque o alimento integral não significa que seja mais saudável na sua totalidade. É mais saudável porque tem fibra, mas é importante sabermos o resto da composição, porque se tiver fibra, mas também tiver mais gordura e mais açúcar do que um alimento não integral, é mais prejudicial. Então temos que avaliar o alimento no todo, convém ler os rótulos alimentares. Certo, daí a importância também de, antes de fazer qualquer tipo de dieta, consultar um nutricionista, porque as pessoas muitas vezes consomem alimentos integrais fazendo uma dieta e pensam que consumindo aquele alimento a dieta vai ser eficaz, enquanto na verdade isto pode não acontecer. Pode ser precisamente o contrário, exatamente. É importante ter alguma orientação, porque depois a pessoa já pode ser autónoma e pode ir ao supermercado e fazer a melhor escolha, não é? Comparar, por vezes a maneira mais prática é compararmos alguns alimentos. Por exemplo, queremos consumir um pão de supermercado. Colocamos, portanto, 2 embalagens e vemos a composição de cada uma e conseguimos perceber qual é que tem mais açúcar, qual é que tem mais proteínas. Por vezes esta comparação é mais eficaz, mas realmente é um erro pensarmos que consumindo alimentos integrais vamos emagrecer, vamos ter resultados na dieta, porque isso pode ser precisamente o contrário, porque os alimentos integrais podem ser mais calóricos do que os alimentos não integrais. Muito bem, muito obrigada, doutora, por nos ajudar a esclarecer estes mitos e verdades sobre a nossa alimentação, pois são várias ideias que nós temos sobre assuntos ligados
à comida. Vamos a mais uma rápida pausa e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Saúde e Vida. Não saia daí, pois trazemos mais informações. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre os grupos alimentares e as suas funções. É momento de darmos oportunidade para que os nossos telespectadores possam colocar as suas dúvidas e perguntas sobre este tema. Por isso, vamos a seguir a rubrica Saiba Mais. Olá, doutora Sofia. Aqui é o Edson. Gostaria de saber qual é o melhor horário para podermos comer frutas e legumes. Olá! Então, em relação ao melhor horário para se consumir frutas e verduras, é qualquer horário. Nós devemos distribuir ao longo do dia, ao longo de todas as refeições que devemos fazer, este grupo de alimentos tão importantes que nos fornecem vitaminas, minerais, água e fibras. Então, nós podemos começar o dia com o consumo de frutas e vegetais. Por exemplo, no pequeno almoço podemos incluir um sumo natural, assim como podemos incluir uma salada a acompanhar a batata doce ou o pão integral, por exemplo, que consumimos. A meio da manhã e a meio da tarde, a fruta também é uma ótima sugestão de snack. Ao almoço e ao jantar, através de sopas, de saladas frias, de vegetais cozidos, podemos também incluir estes alimentos. Então, devemos distribuir ao longo do dia e todas as alturas são boas, são ótimas para consumir frutas e vegetais. Olá, doutora. Meu nome é Helena. Gostava de saber que cuidados os atletas devem ter com a alimentação. Olá. Todos nós devemos ter cuidado com a alimentação, praticando ou não exercício. Quem pratica exercício de média e alta intensidade deve ter um cuidado acrescido com a alimentação, uma vez que despende muita energia na prática do exercício. Então deve ter uma alimentação equilibrada, portanto em termos de quantidade e qualidade dos alimentos. Deve consumir, fazer refeições de 3 em 3 horas, para garantir que tem energia ao longo do dia, principalmente na hora do treino. É muito importante consumir alimentos proteicos com proteína, uma vez que o exercício é uma agressão ao nosso músculo, portanto precisamos de reforçar a parte muscular, e a proteína, alimentos proteicos como a carne, o peixe, ovos, feijão, leite, iogurte, queijo são importantes incluírem durante o dia em todas as refeições. Olá, doutora. Eu chamo-me Leonilde Pedro Churana. Gostaria de saber se os alimentos industrializados são benéficos para a saúde. Olá. Os alimentos industrializados enriquecidos com vitaminas e minerais não são necessariamente saudáveis. Só o são quando estamos a falar de um único produto, por exemplo, uma farinha, que é aditivada com ferro ou com vitamina A, por exemplo, e não tem outro tipo de ingredientes ou de aditivos. Se estamos a falar de um produto mais industrializado, como por exemplo umas bolachas ou uns biscoitos, que além da farinha contém outros ingredientes e contém também conservantes, aromatizantes, não é propriamente saudável. Então, aditivado ou suplementado com determinadas vitaminas e minerais não significa necessariamente que é saudável. Nós temos sempre que ver a composição do alimento para perceber o tipo de ingredientes que está presente. Olá, doutora. Aqui José Maziri. Eu tenho 2 filhas que passam a maior parte do tempo fora de casa. Como controlar a alimentação delas? Olá. De facto, os adolescentes passam muito tempo fora de casa devido à rotina que têm a nível escolar e de atividades extra. Então, uma forma de garantir uma alimentação equilibrada é levarem marmita de casa. Portanto, esta é a minha sugestão para um adolescente que tem aulas de manhã, à tarde, que chega a casa tarde, que não consegue fazer as refeições em casa, não tem esta possibilidade. Então a melhor forma será levar marmita com o pequeno almoço, com os lanches intermédios, até com o almoço. Outra forma será, ao redor do sítio onde costuma estar, por exemplo, ao redor da escola, identificar locais que forneçam refeições
saudáveis e que possa então consumir, ter uma refeição saudável, ao invés de consumir pequenos snacks adocicados, portanto, durante o dia. Por exemplo, substituir uma refeição por um cachorro, ou substituir uma refeição por chips, ou substituir uma refeição por bolachas, não é equilibrado. Pode ser pontualmente, mas no dia a dia são alimentos que nós não devemos incluir, não devemos substituir as refeições normais por este tipo de alimentos. Olá, doutora. Aqui Madalena Angulel. Quais são os alimentos que devemos comer para combater o envelhecimento? Olá. Os melhores alimentos para combater o envelhecimento são de facto os alimentos com maior teor de vitaminas e minerais, porque determinadas vitaminas são poderosos antioxidantes, ou seja, previnem o nosso envelhecimento celular. Todas as frutas e todos os legumes têm esta capacidade e, portanto, são o grupo de alimentos aconselhado a incluir. O seu objetivo é a prevenção de doenças e envelhecimento. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores esclareceram as suas dúvidas e perguntas sobre o tema de hoje, que é grupos alimentares e as suas funções no nosso organismo. A doutora Sofia Pedrosa, assim que é, são instantes finais do nosso programa, mas antes gostava que a doutora, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações de forma geral para os nossos telespectadores, até porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda como uma das formas de redução de doenças cardiovasculares e cerebrais o fornecimento de ácido fólico e ferro para as mulheres grávidas e também a promoção da amamentação, mas queria mesmo de forma geral que a doutora deixasse as últimas considerações sobre que práticas é que nós devemos adotar para melhorarmos a nossa qualidade de vida no que concerne a nossa alimentação. Certo. Então, todos nós devemos ter uma alimentação saudável, privilegiar sem dúvida alimentos o mais naturais possível, porque desta forma também garantimos que são mais enriquecidos em termos de vitaminas e de minerais e que nos ajudam a prevenir determinadas doenças ao invés dos alimentos industrializados e altamente processados. Há grupos mais vulneráveis, que é o caso das crianças, grávidas e idosos, são grupos que realmente são grupos de maior risco e que têm que ter determinadas necessidades. Por exemplo, como mencionaste, as grávidas necessitam de mais teor de ácido fólico, podem necessitar mais teor de ferro, porque estão a gerar uma outra vida e, portanto, o organismo delas precisa de maior quantidade destas vitaminas e minerais. No entanto, todos nós temos que ter, incluindo as grávidas, temos que ter uma alimentação equilibrada em que possamos combinar a parte da alimentação com a prática de exercício. Desta forma, sentimos-nos mais energéticos, temos uma maior sensação de bem-estar. Portanto, é muito importante nós termos cuidado com determinados alimentos, alimentos com mais teor de açúcar e com mais teor de gordura, porque de facto o açúcar, a gordura e o sal são os vilões em excesso, provocam doenças. Portanto, tem que haver um controlo quando já estamos numa fase em que realmente temos que tratar alguma doença, como por exemplo o caso de diabetes, hipertensão, outras doenças cardíacas. Aqui sim tem que haver um esforço maior e por vezes é necessário mesmo retirar o sal na totalidade, diminuir drasticamente o consumo de açúcar, diminuir drasticamente o consumo de gordura. Portanto, se nós privilegiarmos alimentos mais naturais, nós vamos consumir menos açúcar, porque já estamos a falar de consumir fruta, eventualmente consumir pão, porque é um alimento mais natural em detrimento das bolachas, dos biscoitos, consumir batata doce, inhame, mandioca, frutas, vegetais, feijão, ovo, castanha, amendoim, são tudo alimentos que nós conseguimos obter da nossa terra, que não são ou que são minimamente processados e, portanto, garantem que contêm mais vitaminas e minerais, ao invés dos alimentos altamente processados em que, nesse processo de refinamento ou de alteração, são perdidas de facto as vitaminas e minerais. Portanto, é isso mesmo, devemos ter cuidado com a ingestão de açúcar, alimentos açucarados, alimentos com sal e alimentos com excesso de gordura. As gorduras que devemos privilegiar são gorduras do âmbito vegetal, que é o caso do azeite, do óleo de coco e também outras gorduras que nós conseguimos através dos frutos secos, como o amendoim e a castanha e o abacate.
por exemplo. Muito bem. São estes os cuidados, são estas as recomendações que nós devemos ter no nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua presença, doutora Sofia, por nos dar mais informações sobre como devemos cuidar da nossa saúde, em particular da nossa alimentação. E nós esperamos contar com a presença da doutora, como sempre, nas próximas oportunidades. Certo, é um prazer. Obrigada eu. Muito obrigada. E a doutora queria, em jeito de últimas considerações, deixar ficar alguma coisa para os nossos telespectadores? Olha, o meu conselho como profissional é sempre, a recomendação é sempre procurarem um profissional de saúde, seja nutricionista ou no âmbito da medicina, para esclarecer sempre algumas dúvidas, porque de facto há sempre muitas verdades e muitos mitos aqui no meio e por vezes há muita informação e não se sabe realmente o que é bom e o que é mau. A nutrição tem que ser personalizada, ou seja, adaptada a cada pessoa, aos gostos, às intolerâncias, à rotina de cada pessoa. E isso é possível ser feito, portanto, através das consultas de nutrição que existem aqui em Moçambique no âmbito privado e no âmbito público também, há muitos nutricionistas e de facto o ideal é a pessoa procurar, para se esclarecer melhor, procurar uma nutricionista, um nutricionista para ter um plano alimentar adequado aos seus objetivos. Certo, muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Sofia. Obrigada eu. São instantes finais do nosso programa. Agradecer a si, querido amigo telespectador, pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Já sabe que pode interagir conosco através das nossas redes sociais, subscrever ao nosso canal no YouTube, colocar gosto e partilhar os nossos vídeos e assim poder ficar atento ao programa Saúde e Vida e também todas as atividades da H2N. Tchau, tchau! Cuide sempre da sua saúde.